Faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Olá, meu nome é Fernando Liguri e você está no Corrente 93. Esse vídeo aqui ele tem uma dupla finalidade. Um rapaz me enviou uma pergunta sobre o sistema de magia de Abramelin. A pergunta dele foi sobre os 6 meses que compreendem a prática do sistema de Abramelin para o conhecimento e conversação com o sagrado anjo guardião. Ele me perguntou se eu conhecia alguém ou se eu já ouvi falar de alguém que teve sucesso nesses 6 meses de prática do sistema de Abramelin. Então, assim, eu aproveito essa oportunidade que o rapaz me enviou essa pergunta, porque tem um capítulo no meu livro Corrente 93, que eu estou escrevendo, que fala exatamente deste assunto. Como todo mundo sabe que me acompanha, todo mundo que me acompanha sabe, eu estou produzindo um livro que se chama Corrente 93, a corrente solar do novo Aeon. Eu estou terminando de escrever esse livro este mês e vou publicar os últimos capítulos dele no jornal Corrente 93 deste mês. Então são 4 edições do jornal Corrente 93 que vem trazendo os capítulos sobre esse livro, desse livro, e que também vem trazendo os libri, as instruções do Crowley, citadas, a maioria, citadas no livro, para que o leitor possa ter um aprofundamento mais íntimo com a obra. O capítulo em questão está no Jornal Corrente 93, volume 1, número 11, que é esse daqui. O capítulo se chama Os 3 Estágios da Iniciação, capítulo 7. O que eu vou fazer então? Eu vou ler para vocês uns trechos desse capítulo e vamos estar conversando um pouquinho sobre essa pergunta que o rapaz me enviou, sobre esses 6 meses de prática do sistema que compreende a prática do sistema de magia de Abramelin. Nesse livro Corrente 93, eu venho fazendo uma ampla análise do sistema de magia de Abramelin com o sistema de magia do Crowley, também conectando com o sistema iniciático proposto por Basílides, o antigo gnóstico, né? Um dos gnósticos mais formidáveis que existiu no seu tempo. Então eu vou começar o capítulo e nós vamos desenvolvendo essa história aí que o rapaz me perguntou. Capítulo 7, os 3 estágios da iniciação. Toda a prática concernente ao conhecimento e conversação com o sagrado anjo guardião, tanto no passado quanto no presente, é um processo que se desenvolve em 3 estágios de iniciação. Por exemplo, o sistema de magia de Abramelin leva 6 meses para ser realizado. Mas esses 6 meses são divididos em 3 estágios de 2 meses ou 2 luas. O começo de cada um dos 3 estágios demanda grande concentração e disciplina para que o magista possa equilibrar todos os aspectos de sua prática, internos e externos, na busca pela consecução mística com o sagrado. E a despeito do que muitos magistas modernos pensam e geralmente disseminam, não há complicações demasiadas no sistema e ele não requer nenhum esforço absurdo somente cria dificuldades, colocando o magista muitas vezes em situações difíceis, como é o caso de outros grimórios de magia medieval.
Todo o sistema de magia de Abramelin se desenvolve naturalmente e de maneira gradual. Prepara o magista que pouco a pouco vai se afastando de suas responsabilidades seculares para se dedicar somente ao ofício da arte dos magi. De outra maneira, o sistema de Abramelin leva o magista e dos seus impulsos e desejos desmedidos à prática da verdadeira vontade. O sistema de magia de Abramelin, como eu falei em outro vídeo, no meu caso, para mim, na minha prática pessoal, foi muito bom. Eu consegui adaptar ele muito bem dentro do escopo de Telemann. E é isso que eu estou propondo aqui nesse livro, nessa análise. Incluir o sistema de Abramelin dentro do escopo de Telemann. Diferente dos outros grimórios medievais, e eu também já falei isso aqui, o Magia Sagrada de Abramelin, ele é muito diferente, porque ele vai num caminho completamente oposto. Além dele propor uma espiritualidade que nos outros grimórios medievais você não encontra, uma espiritualidade por parte do magista, ele não requer do magista aparatos complicados para sua prática. Ou seja, qualquer pessoa com disposição, qualquer pessoa com boa vontade, pode pegar o sistema de magia de Abramelin e levar para a sua vida, e levar para o seu dia a dia. Vamos continuar. Israel Regardie disse nunca ter testemunhado o sucesso de qualquer adepto que tenha realizado a magia de Abramelin apenas no curso de 6 meses, propostos pelo sistema. Isso Israel Regardie falou numa obra dele que eu já recomendei aqui no canal, que chama Magia Cerimonial. Naquele meu vídeo onde eu fiz sobre o ritual do não nascido, eu trouxe muitas informações naquele vídeo tiradas desse livro, Magia Cerimonial. Então, para quem gosta de Israel Regardie, para quem gosta de Telemann, de magia moderna, de Golden Dawn, esse é um livro muito bom. Ele é fininho, muito gostoso de ler. O camarada consegue ler o livro em uma tarde tranquilamente. Em uma carta enviada a Grande McMurtry, em 12 de abril de 1978, Regardie diz: a maioria dos indivíduos que tentam o sistema de Abramelin falham logo no início ou chegam ao final com ideias fantasiosas de que a consecução com o anjo aconteceu. Eles terminam todos como tolos. Ele percebeu que o tempo requerido no sistema original de Abramelin tornou-se inapropriado às condições e estilo de vida de magistas modernos. Como telemitas, nós temos de agir como cientistas. Se o experimento não deu certo no curso de 6 meses, devemos nos perguntar: por quê? O conhecimento e a conversação com o sagrado anjo guardião se desenvolve em 3 estágios. Mas apertá-los no período de 6 meses tem se mostrado um procedimento inapropriado que tem levado muitos magistas sinceros à desgraça do fracasso. Eu concordo com Regardie que nos dias de hoje leva mais tempo que para que o magista possa estar devidamente preparado para a transição de cada um dos estágios de iniciação, não apenas 6 meses. Dessa maneira, eu indico a todos os meus estudantes a não estabelecerem um tempo específico para esses 3 estágios de iniciação. Eu digo, apenas deixe a iniciação acontecer e, na medida em que estiver preparado, naturalmente você passará pelos portais desses 3 estágios de iniciação. Então, respondendo à pergunta, eu
nunca vi, eu não conheço. E o Israel Regardi também nunca viu, ele também não conhece nenhum magista que tenha se aplicado nos 6 meses e tenha obtido a consecução real com o sagrado anjo guardião. Portanto, eu sou da ideia de que esse período o sistema de magia do Abramelin, ele deve ser estendido muito além dos 6 meses. Você deve incorporar o sistema de Abramelin no seu dia a dia. E conforme você trabalha, conforme você pratica, o sistema vai se desenvolvendo e você vai conquistando os estágios que você tem que conquistar, por merecimento e por esforço próprio. Vamos continuar. O sistema gradualmente desenvolve uma conexão entre o magista e o anjo, sem a interferência ou assistência de um professor espiritual, apontando-lhe as falhas. Dessa forma, o requisito fundamental é a honestidade consigo mesmo. Ninguém irá requerer seu diário mágico e buscará por suas realizações. Durante todo o processo, é um magista consigo mesmo. Ainda, o Daimon já sabe tudo sobre o magista, pois ele lhe acompanha desde o nascimento e antes disso. É por esse motivo que o magista busca por sua instrução espiritual. Alegar uma consecução prematura apenas engrossa a carapaça do ego e constrói uma sombra ao redor da realidade. Embora muitos tolos não saibam, a tragédia em fazer alegações fraudulentas sobre essa iniciação apenas afasta o anjo em detrimento da máscara de falsidade que se cria, tornando o contato com ele mais difícil, o que leva muitos à cripta nefasta do fracasso. Então, muitas vezes essa ideia fantasiosa de uma consecução, ela não ocorre só porque a pessoa está de sacanagem, como se diz, né? A pessoa está mentindo. Muitas vezes acontece por um engano. A maioria das pessoas que eu conheço que alegam ter este grau de iniciação, ter este conhecimento, ter esse contato com seu daimon pessoal, a maioria das pessoas que eu vejo tem um problema sério, uma dificuldade séria em discernir o real da ilusão. Muitas vezes não é por mal, muitas vezes é dificuldade mesmo. A pessoa não consegue ter um discernimento interior, a pessoa não consegue ver com clareza e com lucidez que as suas alegações são criações da sua mente. Eu já falei em outros vídeos que essa experiência é muito pessoal. Não tem como você sair falando como que é essa experiência espiritual. Da mesma maneira, é muito difícil você avaliar as pessoas que alegam ter essa experiência espiritual. Mas de uma coisa a gente sabe. Essa experiência espiritual, ela traz clareza. Essa experiência espiritual, ela não traz confusão mental. Ela não traz dúvida. Muito pelo contrário, ela traz um estado de clareza. E com esse estado de clareza, um estado de conforto, um estado de paz interior e principalmente um estado de contentamento. Se aquelas pessoas que alegam ter essa consecução espiritual com o seu daimon e não tem esse estado de clareza, não tem essa paz interior, tem alguma coisa de estranho acontecendo. Vamos continuar.
Alguns pesquisadores têm argumentado que esse sistema ou abordagem da iniciação em 3 estágios utilizado por Abramelin não se trata de nada de novo. E outros postulam que toda essa história foi fruto da imaginação de Abramelin, de Abraão, o judeu. Por outro lado, Abramelin possui entusiastas que afirmam sua existência. Caso Abramelin seja realmente o iniciado que estes entusiastas defendem, então seria seguro checar as fontes nas quais ele bebeu e se inspirou. Em outras palavras, explorar as bases que fundamentam o seu sistema. O que nós sabemos sobre Abramelin é que ele viveu no norte do Egito por algum tempo, local onde se concentrava uma comunidade gnóstica liderada por Basílides. Algo que Abramelin e Basílides têm em comum é um método de iniciação que se desenvolve em 3 estágios ou etapas. Nos capítulos seguintes, teremos a oportunidade de nos aprofundar no sistema de magia de Abramelin. Basílides desenvolveu um sistema de iniciação em 3 graus ou estágios que ele chamou de material, intelectual e espiritual. O resultado é a produção do conhecimento, quer dizer, da gnose. Os cristãos primitivos que mencionei anteriormente, que celebravam o dia do anjo da guarda, também concordam com a prática em 3 etapas que imitava o sistema de Basílides. No entanto, o ofício do anjo para eles, quer dizer, esses cristãos primitivos, tornou-se apenas 1. Assistir à humanidade, 2. Servir como mensageiro de Deus e 3. Trazer as bênçãos de Deus. Esse sistema de iniciação em 3 estágios foi revivido por Aleister Crowley. Em seu monumental The Equinox, volume 1, número 7, ele descreve a estrutura de sua ordem mágica, a AA. Nosso sistema de iniciação é trino. Para os externos, testes laboriosos de dor, etc. Para os internos, testes intelectuais. Para os eleitos da A, testes espirituais. O quão próximas essas ideias estão de Basílides? O livro da lei afirma que existem 3 graduações ou tipos distintos de telemitas, 3 graus iniciáticos no caminho e na conquista da verdadeira vontade. Então a citação do livro da lei. Quem nos chama telemitas não fará engano, se ele olhar, se não de perto, no interior da palavra. Pois nesta palavra estão 3 graduações, o eremita e o amante e o homem da terra. Faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Capítulo 1, versículo 40, né? Agora para outra citação, ainda do capítulo 1, versículo 50. Há uma palavra a dizer sobre a hierofântica tarefa. Vede, existem 3 ordalhos em um, e este pode ser dados em 3 caminhos. O espesso deve passar através do fogo. Deixe o fino ser experimentado no intelecto, e aqueles sublimes escolhidos no Altíssimo. Nos próximos capítulos, teremos a oportunidade de explorar esses 3 graus de telema ou graduações telêmicas na árvore da vida. Alguns detratores de Crowley costumam argumentar que estes 3 graus de telema, o homem da terra, o amante e o eremita, distribuídos na árvore da vida, se trata de algo novo na magia moderna. Sobre isso, eu apenas lembro da passagem onde Dion Fortune nos diz em seu livro Cabala Mística. Existem vários métodos pelos quais as 10 Sefirot sagradas podem ser agrupadas na árvore da vida. Não é possível dizer qual abordagem é ou não é mais correta. Elas servem a diferentes propósitos
e lançam muita luz sobre o comportamento individual de cada séfira, revelando sua associação e equilíbrio. Em outras palavras, uma vez que a árvore da vida é um esquema que mostra a soma total de toda a criação, sua possibilidade de interpretação na análise dos diferentes caminhos e esferas é infinita na intenção de se compreender o todo. Qualquer coisa contrária a isso é intolerância espiritual. Nos próximos parágrafos, eu vim desenvolvendo a ideia de que Crowley ele resgatou essa ideia de desenvolver o sistema dele em 3 etapas de fontes arcaicas de magia gnóstica. Fosse Aleister Crowley consciente disso ou não, ele pode ter acessado uma antiga corrente gnóstica que teria influenciado o sistema de magia de Abramelin, incorporando-a em seu sistema e apresentando aos magistas modernos. Isso ocorreu em fevereiro de 1904, quando Crowley e sua esposa Rose desembarcaram no porto de Saíde, no Egito, a oeste da Alexandria, antigo lar de Basílides. Logo em seguida, o casal seguiu para o Cairo, onde Rose começou a manifestar contatos com forças ocultas. Nas suas confissões, Crowley disse que Rose repetia inúmeras vezes a frase: "Eles estão esperando por você." Em um primeiro momento, Crowley não levou nada disso a sério, mas Rose continuou lhe assediando até revelar que era o deus Horus que estava querendo se comunicar com ele. Cedendo ao chamado, Crowley se movimentou para realizar a Operação do Cairo, na qual ele invocou Horus. Durante essa operação de magia, Crowley recebeu uma revelação. Havia chegado o equinócio dos deuses e uma nova era agora se iniciava. Nessa revelação, ele descobriu que seria a pessoa encarregada de entregar ao mundo esse conhecimento, a gnose. Uma entidade que se revelou como Aivas e que posteriormente Crowley considerou ser seu sagrado anjo guardião, lhe comunicou diretamente essa gnose espiritual. Nessa operação de magia, Crowley foi capaz de estabelecer contato com seu daimon, e a partir dessa ocasião, sua vida mudou completamente. Nos dias 8, 9 e 10 de abril de 1904, Crowley sentou-se por 1 hora para receber o que viria a ser chamado como o Livro da Lei. Esse é um grimório de magia contendo instruções para a humanidade dar o próximo passo na escala evolutiva. O livro contém 3 capítulos, cada um referindo a uma deidade da teogonia telêmica. O primeiro capítulo representa o estágio material ou terrestre, atribuído ao deus da terra, Hadit. O segundo capítulo é atribuído à deusa do espaço infinito celestial, Nuit, que nos instrui intelectualmente nos métodos adequados para viver a vida. E, finalmente, o terceiro capítulo atribui-se a Ra-Hoor-Khuit, como um processo de descida da gnose em nosso templo, o corpo físico, após ele ter sido preparado adequadamente. No conhecimento e conversação com o sagrado anjo guardião, a natureza trina da alma, como distribuída na árvore da vida, deve ser levada em consideração. A primeira parte da alma é conhecida como Neshama e representa tudo aquilo que se encontra acima do abismo. A segunda parte da alma é conhecida como Ruach e representa
pelas 5 sefirot centrais da árvore da vida. E é representada pelas 5 sefirot centrais da árvore da vida. A terceira parte da alma é o Neshama, representado pelas esferas mais inferiores da árvore da vida. Nós iremos nos aprofundar nessas 3 divisões da alma no decorrer desse livro. Além dessa estrutura de nossa alma, ainda existe os 3 estágios de manifestação do sagrado anjo guardião. E isso é algo que muitos desconhecem. O primeiro estágio, a visão do sagrado anjo guardião. Isso acontece em Malkut. O segundo estágio, a instrução do sagrado anjo guardião. Isso acontece em Tiferet. O terceiro estágio, o conhecimento e conversação com o sagrado anjo guardião, e isso ocorre além do abismo, acima do abismo. A partir daqui, eu estarei acompanhando a estrutura de iniciação formulada por Abramelin. Estarei comparando, a estrutura de iniciação formulada por Abramelin ao sistema de iniciação telêmico, refletindo tudo sobre a árvore da vida. Minha intenção, ao fazê-lo, é fugir da tônica religiosa do velho Aeon, encontrado no livro da magia sagrada de Abramelin, o Mago, demonstrando como muitos telemitas podem executar o seu sistema dentro da cultura telêmica do novo Aeon. Como eu falei no capítulo anterior a esse, inclusive eu já falei até em um vídeo, o livro Magia Sagrada de Abramelin, a versão francesa traduzida por MacGregor Matters, ele tem uma inclinação muito cristã, diferente da versão alemã. Mas a versão francesa ela é mais querida porque ela é mais robusta, magicamente falando. Ela é romanticamente melhor, mais gostosa de se ler. A edição germânica anterior ela é muito fria. E no capítulo anterior eu desenvolvi a ideia que existia uma cultura de prática entre essas duas escrituras, entre essas duas versões. Uma cultura que se desenvolveu. E é por isso que a versão francesa, que é a versão mais recente, ela tem mais elementos práticos do que a versão anterior. Eu posso estar fazendo de novo, falando um pouco sobre isso, aí se o pessoal quiser, lendo aqui no livro o que eu escrevi sobre esse assunto. Então eu acho que está respondida a pergunta do rapaz sobre o sistema do Abramelin, nesse capítulo aqui que eu li, onde eu proponho, e na verdade isso não é meu, isso aí é do Regardi, mas eu propus isso dentro de Telemann, onde eu proponho levar o sistema de magia do Abramelin para dentro da cultura telêmica e praticá-lo no escopo total do sistema de iniciação de Telemann. Por que eu fiz isso? Porque para mim deu certo. Pode ser que para alguém também dê. Muito bom. Gratidão. Amor é lei. Amor sob vontade.